Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Murilo Romero e vamos dar seguimento à nossa disciplina de materiais de construção mecânica 1, né? A parte prática, para nossa aula 2, ensaios de dureza. Certo, pessoal? Então, onde estamos aqui no semestre, né? Vocês tiveram a semana de eventos integrados, né? Tiveram a primeira aula de dureza com o professor Enori. E agora a gente vai ter um pouco. Vocês tiveram duas aulas de dureza, né? Provavelmente, né? E agora a gente vai ter aula prática de dureza. Essa aula talvez seja um pouco mais longa, porque ela acumulou os dois tópicos aqui, né? Tanto Rockwell, que seria uma aula separada, quanto Brinell e Vickers, ok? Mas vamos ver com calma aqui essa aula. Lembrando que temos um relatório para ser entregue ao final dessa aula, tá, pessoal? Sobre essas medidas de dureza. Tudo bem? Vale ressaltar aqui uma correção que precisa ser feita, que houve uma alteração no calendário acadêmico nas alterações dos dias do recesso, né? Agora o recesso ele vai do dia 24/12 até 2/2 de 2022, né? Então, teremos aulas de ensaio de fluência nos dias 20 para uma turma, no dia 22 para outra turma, tudo bem? Logo na sequência da aula teórica de fluência também, voltamos lá por fevereiro com o ensaio de tenacidade à fratura. Apenas isso foi modificado, tudo bem, pessoal? Então, hoje a gente vai ver um pouco de dureza, alguns conceitos que eu vou apresentar aqui para vocês. Como a gente não está no laboratório pondo a mão na massa, alguns conceitos aqui vão ser, talvez, vocês já tenham visto com o professor Enori, e talvez seja um pouco de revisão, né? Então, usem esse material como um material, de certa forma, complementar ao material teórico, tudo bem? Mas eu estou tentando dar uma direcionada para a parte prática para vocês, tá? E o nosso objetivo é conhecer os principais tipos de dureza, conhecer e aprender a utilizar os principais durômetros, Rockwell, Brinell e Vickers, e aprender a calcular as durezas Vickers e Brinell. E aqui abaixo, né, o que parece ser uma foto de satélite de uma pirâmide vista de cima, é uma o quê? Uma indentação de microdureza Vickers. Tudo bem? Então esse é o formato que a gente vai ter de uma indentação quando a gente utilizar o método Vickers. E por que a gente vai aprender a calcular apenas as durezas Vickers e Brinell e não a Rockwell, né? Porque a Rockwell ela é dada automaticamente no equipamento, né? A gente não precisa calcular a dureza Rockwell, tudo bem? Mas a gente pode calcular a profundidade, conforme a gente vai ver nessa aula. Então, revisão de dureza, né? O que é dureza, né? Olha só essa animação mostrando as diferentes durezas dos materiais, né? A gente tem plásticos que são bastante macios, né? E diamante, que é o material mais duro conhecido. Entre eles a gente tem alguns aços comuns, aços nitretados. Percebe que os aços, eles não têm uma dureza única, né? Eles têm uma faixa de dureza, uma faixa de variação de dureza. Então, os materiais em geral, eles não são fichas, tá? Alumínio, dureza tal, latão, dureza tal, né? A gente tem uma faixa de dureza que pode ser influenciada por diversos fatores internos do material, de sua estrutura e o que geralmente também sofre influência do processamento utilizado. Mas se não vem tanto ao caso, quero que vocês vejam as diferenças das durezas dos materiais. Por que os testes de dureza são tão utilizados, né? São usados com tanta frequência, mais que qualquer outro ensaio mecânico, né? Por três motivos principais. Eles são simples e baratos, tá? Por quê? Porque geralmente a amostra não precisa ser preparada com grande rigor. Em alguns casos a gente precisa de uma preparação superficial melhor, tá? Como o caso da microdureza Vickers, mas a gente pode fazer a dureza direto na peça que a gente está analisando, por exemplo, em alguns casos. E ele é bastante rápido, bastante barato. Ele é um teste que a gente chama de não destrutivo, porque ele vai deixar apenas indentações na amostra, mas não vai levar o material à falha, como por exemplo alguns testes que a gente vai ver como o ensaio de tração, tá? Então a gente, como não é não destrutivo, a gente pode reutilizar essa peça que está sendo analisada, se não for uma amostra, né, for uma peça. Outras propriedades mecânicas podem ser estimadas a partir da dureza, né?
Que outras propriedades mecânicas? Como, por exemplo, o limite de resistência à tração ou limite de escoamento, né? Então, existem algumas equações que relacionam principalmente a dureza Brinell, tá? Que a gente vai ver com essas propriedades. Apesar que vocês ainda não viram as propriedades de ensaio de tração, talvez tenham visto um pouco em FCM, certo? Mas não se preocupem, a gente vai ver com mais calma nas próximas aulas. Talvez o professor Enori, na aula teórica, tenha comentado mais a fundo sobre essas estimativas, a qual não vai ser abordada aqui nessa aula prática. Tudo bem? E quais são os tipos de dureza que a gente tem, né? Antes disso, o que é dureza, né? A dureza, pessoal, ela é a medida da resistência à deformação plástica localizada, tá? Indentação ou risco. Mas basicamente a deformação plástica localizada. Essa é uma definição bem metalúrgica. Existem outras definições, vocês podem olhar no dicionário, podem olhar na internet, tá? Ou até no próprio livro do Amauri. Mas basicamente alta dureza significa que a gente tem uma alta resistência à deformação plástica, superficial, localizada, ou resistência ao cisalhamento, ou ao risco, né? Desculpa, cisalhamento não. Ou resistência ao riscamento, e que existe melhores propriedades de desgaste. Então, geralmente, materiais duros vão ser utilizados para ferramentas de corte, conforme vocês vão ver em usinagem. A gente tem basicamente 3 tipos principais de dureza: a dureza por risco, por rebote, por penetração. Nosso foco aqui é a dureza por penetração, dureza Rockwell, Brinell e Vickers. Tudo bem? É interessante ressaltar que a dureza não é uma propriedade absoluta. Ou seja, a gente não consegue comparar diferentes unidades, diferentes escalas de dureza. Então, ela não é uma propriedade absoluta do material, então tem que ter muito cuidado quando a gente estiver comparando, sempre comparar durezas dentro de uma mesma escala. Tudo bem? A dureza por risco, eu vou apenas apresentar aqui, eu não vou falar da dureza por rebote. A dureza por risco foi a primeira dureza criada, muito utilizada para minerais. Eu acho essa figura da Wikipedia que está aberta bastante bonita, né? Você pode ver todos os minerais, então tá em alemão aqui, se vocês tiverem um alemão avançado. Talco, gipsita, calcita, fluorita, apatita, ortoclásio, quartzo, topázio, corundo e diamante, né? E o aumento aqui da dureza na escala Mohs, que é a primeira escala que foi criada. Uma escala que basicamente mede a capacidade de um material de riscar o outro. Então o diamante ele risca todo mundo, ele é 10, o talco não risca ninguém, ele é o mais fraco, ele é 1. E aí tem a conversão para a dureza Vickers aqui, olha a unidade da dureza Vickers, HV, tá? Qual o problema dessa escala, pessoal? Ela é bem rudimentar, né? Onde entrariam os metais aí? Entre o 6 e o 8, entre o 5 e o 8, então é difícil você descrever de forma quantitativa alguns materiais de engenharia, né? Alguns materiais de construção mecânica. Então, a gente precisa de um método que seja menos rudimentar, que seja menos arbitrário, que seja mais quantitativo. E aí a gente entra no método de dureza por penetração. Que consiste o método, né? Basicamente, pessoal, vamos mostrar essa animaçãozinha aqui. A gente vai ter uma amostra, né? E a gente vai pegar um penetrador ou indentador. Então, durante essa aula eu vou usar esses dois termos. Penetrador e indentador, ou penetração e indentação, é a mesma coisa, tá? Dependendo da literatura, vai estar de um jeito. E a gente vai pressionar esse dentador, a gente vai aplicar uma carga, né, usando esse dentador na nossa amostra, né? E aqui, utilizando uma força conhecida durante um tempo determinado, uma taxa conhecida. E aí o que acontece? A gente retira esse nosso dentador, o que acontece? Vai ter uma marquinha, a gente pode ver a marca aqui, ó, ficou uma calotinha, né? Essa é a nossa medida de dureza, né? O que quer dizer isso, né? Esse é o tamanho da marca deixada pelo nosso dentador. Então, quanto maior for esse tamanho, né, quanto maior for essa indentação, mais macio o material, porque mais fácil é de deformar ele, né? Então, indentações menores significa o contrário, maiores durezas, né? Então, quanto mais difícil fazer uma indentação, maior vai ser a nossa dureza, e quanto mais macio for o material, maior e mais profundo será a nossa indentação, né? E menor vai ser o nosso valor de dureza. Tudo bem? Então, novamente aqui, ó, as durezas são relativas, são medidas relativas, não são absolutas, já comentei isso. E cuidado aqui para comparar valores obtidos por técnicas diferentes. Então, minha amostra é 30 HB. Mas aqui deu 40 HV.
Então 40 é maior que 30, então essa é a mais dura. Não, cuidado, né? São escalas diferentes, são métodos diferentes obtidos os valores de dureza, tudo bem? Então, dureza por penetração. O que é importante aqui na parte prática, né? Preparação correta da superfície, né? Às vezes, a gente pode fazer a dureza na peça, na região cortada, ou direto na peça, se for uma região plana, mais fácil do que numa região arredondada. Se espera que esteja uma perpendicularidade entre a força e a superfície aplicada, a força aplicada à superfície da peça. E a aplicação tem que ser lenta da carga, né? Não pode ser uma aplicação muito rápida, tudo bem? Isso pode até danificar o nosso indentador. E a gente tem que ter um tempo de espera após a aplicação da carga, tá? Por quê? Porque alguns materiais demoram um determinado tempo para acomodar essa deformação plástica, né? Então, olha só, a gente tem aqui um tempo do fenômeno de influência transitória. Isso é um gráfico de deformação por tempo. Então, conforme a gente vai aplicando a carga, né, uma carga constante, a deformação vai aumentando durante um tempo até ela se estabilizar num platô. Esse tempo varia de material para material. Geralmente a faixa dos metais entre 15 segundos, tá? Então, de acordo com a técnica que a gente for aplicar, Rockwell, Brinell, Vickers, existem algumas recomendações para as escalas utilizadas, de quanto tempo deve ser esperado. Eu não quero que vocês saiam daqui decorando esses tempos, até porque é um pouco confuso, porque tem pequenas modificações, né? Mas é importante vocês saberem onde vocês devem olhar para checar exatamente o que deve ser feito, tudo bem? Então vamos ver um vídeo esquemático do processo Rockwell aqui, pessoal. Eu vou abaixar o volume, eu acho que não tem só a musiquinha de fundo. Então olha o Rockwell. Aqui é o penetrador, no caso de diamante. Vou comentar com vocês. A gente entrou no Rockwell agora. Aplicamos uma pré-carga, né, 10 kg, é padrão. E a gente aplica a carga principal. A partir daí a gente retira essa carga principal, né? E aí a gente mensura o valor da dureza obtida. Opa, acabei passando aqui para frente. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Então a gente tirou essa carga e a gente vai mensurar o valor, né? Aqui no caso deu HRC. Vocês têm noção do que é HRC? O H vem de hardness, dureza, o R de Rockwell e o C da escala C, tudo bem? Então olha só, Rockwell, vamos ver o Rockwell com um pouco de calma aqui. O Rockwell é o primeiro método que a gente vai ver nessa primeira parte, na segunda parte a gente vai ver Brinell e na terceira Vickers, tá? E depois a gente vai ver alguns vídeos de operação dos equipamentos em sala de aula. Aqui o interessante do Rockwell é que a gente não usa a área da impressão. O que é a área da impressão, professor? É aquela área que eu mostrei para vocês no começo da aula, né? Numa indentação Vickers, a gente está vendo de cima perpendicularmente à área da região impressa. Aqui a gente vai usar a profundidade de penetração, ok? Por usar a profundidade de penetração, a gente não precisa medir. Por a gente não precisar medir, né, mensurar essa área, é uma técnica de dureza rápida, tá? É bem rápida porque a gente não precisa medir indentação. Então, se ela é rápida, é fácil de ser automatizada na indústria. Por isso, ela é muito utilizada na indústria. Na verdade, Rockwell é o método mais simples e mais fácil, né? Uma vez que ele também não precisa de habilidades excessivas do operador. Tudo bem, pessoal? A dureza aqui, então, ela vai ser lida diretamente no equipamento. E demora, como eu disse lá atrás, poucos segundos, tá? Então ela é muito útil para testes de rotina e para medidas rápidas. Que tipos de indentador a gente tem? Basicamente a gente tem dois tipos de indentador, o diamante piramidal e o aço endurecido esférico. O aço endurecido esférico tem diversas medidas, tá? Então aqui tem algumas medidas dada a unidade aqui em polegada. E o diamante piramidal tem esse ângulo de 120 graus. Geralmente a gente vai utilizar o diamante quando a gente for analisar a dureza de materiais mais duros, tudo bem? Esses indentadores eles são normalizados, tá? Então tem que seguir um padrão aqui, tanto do diâmetro do aço endurecido para uma determinada escala, quanto desse ângulo estabelecido para o diamante piramidal. Por que eles são normalizados? Tudo que é normalizado para ensaio é para permitir a comparação dos ensaios, para permitir que esse ensaio possa ser refeito em outro laboratório, tá? Tudo bem? A reprodutibilidade. No ensaio Rockwell, conforme vocês viram no vídeo esquemático,
a gente tem a aplicação de uma pré-carga de até 10 quilos, tudo bem? E diferentes tipos de cargas podem ser aplicados na sequência, né? Então pode ser 60, pode ser 100 ou pode ser 150 quilos, tudo bem? Com base, tá, nessa carga aplicada, né? Não na pré-carga, que é sempre 10, na carga. E no tipo de indentador, a gente vai obter a nossa escala, né? Scale symbol aqui, essa tabelinha do Callister, tá, pessoal? Então, por exemplo, se a gente usar uma carga de 150 com um penetrador de diamante, a gente vai estar trabalhando com a escala C, tudo bem? Então a gente tem diferentes tipos de escalas, A, B, C, tem diversas, as mais utilizadas são as escalas B e C, tudo bem? Então aqui, pessoal, novamente, a gente tem uma pré-carga, né? Então a gente viu a carga e a pré-carga. Por que a gente tem pré-carga nesse caso, né? Qual que é a lógica experimental disso, né? A pré-carga nesse caso, ela vai aumentar a precisão do teste. Ela vai acabar minimizando efeitos de irregularidades na superfície, tá? Ela vai ajudar a fixar melhor a amostra no suporte, e, de certa forma, vai tornar a leitura da dureza no equipamento independente da condição da superfície, tá? Então, pessoal, a gente aplica uma pré-carga sempre de 10 kg força para a dureza Rockwell. E, na sequência, a gente aplica uma carga principal. E, a partir daí, a gente vai medir a profundidade de penetração, né? E essa profundidade de penetração, ela é vamos dizer, dada ou baseada nesse aumento de profundidade obtido entre a pré-carga e a carga principal, tá? Então é isso basicamente que a gente vai estar mensurando aqui no nosso ensaio Rockwell, tudo bem? Olha só, percebe que esses slides são bastante parecidos, né? Aqui é o Rockwell superficial, o que que muda, né? O que muda é o que está de azulzinho, né? É muito parecido, é o mesmo desenho experimental aqui, só que aqui a pré-carga não é de 10 kg, sim de 3 kg, porque ela é superficial, a gente só quer ter uma profundidade na superfície. E as cargas que antes eram 60, 100, 150, agora são 15, 30 e 45. E dessa forma as escalas também mudam, né? Então é NT, W, né? Tudo bem? Mas a gente vai falar mais de Rockwell aqui. A Rockwell superficial a gente vai usar mais em amostras delgadas, em amostras mais finas, certo? Então, o Rockwell, pessoal, como que a gente vai especificar o valor da dureza Rockwell, né? Ou da dureza superficial, né? A gente apresenta o número de dureza e o símbolo da escala, né? Como assim? Então, por exemplo, a escala para Rockwell, eu falei já lá atrás, é HR, o H de hardness e o R de Rockwell, seguido pelo número da escala que a gente obteve. Então, por exemplo, se a gente obteve 80 HRB, isso representa que a gente tem uma dureza Rockwell de 80 na escala B, certo? Então, Rockwell é o R, hardness Rockwell B, né? 80. E, por exemplo, 60 HR30W. Aqui é uma escala de 30 de dureza superficial na escala 30W. Tudo bem? E aí vocês podem se perguntar, tá, professor, mas por que tem tanta escala? Tem escala A, B, C, tá? Por que tem tanta escala? Essas várias escalas de Rockwell, elas permitem a gente selecionar aquela que for mais adequada para a gente medir a dureza de um material específico. Então, olha só, por exemplo, as faixas aqui de B e C, que são as mais comuns, tá? Né? Geralmente elas variam de 100 a 130, aqui vai de 100 a 110, de 0 a 110 ou de 0 a 80. Percebe o seguinte, aqui é o seguinte, a Rockwell B, a escala 100 de Rockwell B corresponde mais ou menos a 25 aqui de Rockwell C, tá? Então você não pode falar que meu material é Rockwell B 20, Rockwell B C, Rockwell C, desculpa, meu material tem 20 de dureza Rockwell B e 20 de dureza Rockwell C, eles são similares. Não, o Rockwell C é mais duro, entendeu? Então, quando a gente começa a chegar nos extremos dessas escalas aqui, começa a ficar um pouco impreciso. Então, por exemplo, se a gente tiver um material com a dureza muito próximo aqui, é mais válido a gente utilizar a escala Rockwell C, porque essas durezas têm essas sobreposições. Então a gente tem que ficar atento a essas escalas dos materiais, porque alguns materiais são utilizados melhores de uma escala do que para as outras, tá? Então, para evitar essas imprecisões, a gente usa outras escalas. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, para alguns materiais, a gente basicamente faz o seguinte, a gente vê o material que a gente vai fazer a nossa análise,
A gente olha aqui, eu vou fazer uma análise de um aço temperado. Bem, então aqui ele me diz que eu tenho que usar uma carga de 150 kg força com um penetrador de diamante, que é a escala C. Tudo bem? Quando a gente estiver trabalhando com diamante, pessoal, a gente vai estar lendo no nosso medidor, no nosso dial, né, na leitura na escala preta. E quando a gente estiver fazendo com penetrador de esfera de aço temperado, a gente vai utilizar a escala vermelha. Vocês podem ver que está sempre nessa ideia, ó. Aço vermelho, né? Diamante preto. Tudo bem? Então, baseado no material, a gente chega no tipo de penetrador, no tipo de carga e, consequentemente, na escala que a gente vai utilizar. O conjunto aqui dessas combinações de carga, penetrador, basicamente abrange todos os tipos de materiais e também de polímeros para serem analisados pelo método Rockwell. Então aqui mais uma tabelinha com as escalas, as cargas. Isso aqui é mais para vocês poderem verificar, tá, pessoal? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas basicamente as cargas não mudam, né? Sempre 60, 100, 150, os dois tipos de penetrador. Percebe que os de aço, né, estão em vermelho, né? Porque a gente vai usar a escala vermelha no medidor. Algumas informações adicionais sobre o ensaio, tá? Quais são as normas que a gente usa? A gente usa no Brasil, mais recentemente, a norma ISO 6508 e internacionalmente a norma ASTM E1894, tudo bem? Vocês podem às vezes conseguir essas normas utilizando o periódico da CAPES, tá? Não sei se vocês têm acesso aqui na UDESC, preciso verificar. O penetrador e o suporte devem estar limpos e bem assentados ou bem fixados na máquina, tá? São informações importantes da parte prática do ensaio. A superfície que a gente está testando tem que estar limpa, seca e plana, principalmente plana, que está em negrito, tá? E perpendicular ao penetrador, de forma que não haja erros na leitura ou erros na aplicação da carga, né? Não deve ocorrer impacto na aplicação das cargas, isso pode danificar nosso penetrador, né? E tem um custo de troca, tá? Se for de diamante é mais caro que de aço, mas tem um custo associado, então tem que ter bastante cuidado. E deve-se realizar o ensaio em materiais desconhecidos, a gente não sabe que material que é. Então vamos usar uma escala mais alta, né, que permite cargas maiores, mesmo que o valor de dureza não dê um valor adequado, a gente pelo menos não danifica o identador. E a gente passa para escalas menores, tá? Então a gente começa de cima para baixo, né, de certa forma sendo mais cauteloso, mais conservador aqui. Outras informações adicionais, o tempo de aplicação de pré-carga, geralmente 3 segundos, tudo bem? E o tempo recomendado para aplicação da carga total, 8 segundos, né? Geralmente, mas depende do material, conforme eu já mostrei, né? E isso é bastante importante, é muito parecido isso aqui para todas as medidas de dureza. O espaçamento entre uma impressão de dentação fica mais fácil visualizando aqui. O espaçamento de impressão entre duas indentações, por exemplo, tem uma indentação aqui e uma aqui. Claro, possivelmente feito por, como é redonda, né? Por aço esférico aqui, né? Aço temperado esférico. Dentador esférico de aço temperado. A gente tem que ter uma distância entre as impressões de 3 vezes o diâmetro da impressão, né? Então é basicamente isso aqui, ó, um diâmetro aqui, meio diâmetro aqui e meio diâmetro aqui. Então essa é o que a gente geralmente usa, tudo bem? Não precisa ser estritamente isso, né? A gente pode usar distâncias maiores, até de forma de ficar mais folgado nas medidas. Se a gente está trabalhando com a borda, a gente tem que ter uma distância de 2,5, 2 diâmetros e meio. Por que a gente tem que ter essas distâncias, pessoal? Porque vocês vão ver na aula de ensaio de tração que ocorre um fenômeno chamado encruamento, né? Então, quando a gente deforma o material, ele sofre encruamento. E esse encruamento ele pode gerar imprecisões nas medidas adjacentes, se estiverem muito próximas. Então, a ideia é fazer uma distância adequadamente longe da superfície e das outras indentações, de forma que a gente não tenha essas influências, né, das deformações plásticas geradas pelas outras indentações. Além disso, a gente tem que ter uma espessura mínima da nossa amostra, o nosso corpo de prova, de 10 vezes a profundidade de impressão. Tudo bem, pessoal? E aí, novamente aqui, formas que a gente pode apresentar os dados de dureza Rockwell C. Então são formas da ABNT, da STM, ISO e da prática industrial. São bem fáceis de entender. Então para o A a gente está trabalhando com uma Rockwell C de 58,5 e no item B, para todos os itens aqui, 49. Né? As diferenças são bem perceptíveis, né? Não está sendo indicada nenhuma outra informação adicional, como o tempo de penetração ou carga aplicada, apenas as escalas e o valor. Então vamos ao procedimento experimental propriamente dito aqui, né?
O processo para a gente obter a dureza Rockwell envolve os seguintes passos, pessoal. Primeiramente, antes da gente iniciar o teste, a gente vai colocar o penetrador, né, no nosso durômetro e selecionar a carga que a gente quer utilizar. Então, onde fica o nosso penetrador? Ele fica ali em cima, geralmente a carga fica na parte traseira do equipamento. Aqui, pessoal, vale ressaltar que existem diferentes tipos de modelo de durômetro Rockwell. Esse é um que eu apresento aqui para vocês, mas existem modelos mais modernos ou menos modernos. Então, as nuances, algumas modificações podem acontecer. Então, a ideia não é que vocês saibam exatamente como fazer o ensaio, mas saibam basicamente como o ensaio é feito e saber ler os possíveis erros cometidos. Porque você vai estar numa empresa, geralmente vocês não vão fazer a dureza, né? Algum técnico vai fazer e passar os dados para vocês, mas vocês têm que saber ler esses dados e interpretar se eles foram feitos de forma correta. Tá? Então aqui eu vou apresentar um esquema de como é feito o procedimento experimental e na sequência para os outros equipamentos também, mas não necessariamente todos os equipamentos Rockwell vão ter esse padrão de procedimento experimental, mas a base do funcionamento é o mesmo, tudo bem? Então na sequência, pessoal, a gente vai verificar se a alavanca está voltada para o operador. Que alavanca? Essa alavanca aqui, né? Indicada aqui. Se não tiver apontada para a gente, você aponta, né, gira no sentido anti-horário para que a carga esteja apontada para o operador. Isso quer dizer que a carga não está aplicada, a carga principal. Então a gente vai colocar nossa amostra no suporte, né? É claro que esse suporte vai estar mais abaixo, não tão próximo do identador. E a gente vai girar esse volante manual, né, para que essa bigorna suba, né, essa base suba e a gente chegue mais próximo do penetrador, a amostra do penetrador. Tudo bem? Então, uma vez que a amostra chegou perto do penetrador, né, a gente precisa aplicar a nossa pré-carga, tá? E aí a gente vai aplicar a pré-carga e vai observar nesse marcador pequeno aqui, tá vendo? E esse ponteiro tem que chegar até o valor aqui indicado por esse red dot aqui, esse pontinho vermelho, conforme vocês podem ver aqui, né? Uma vez que a gente chega nesse ponto, quer dizer que a pré-carga de 10 kg forças foi totalmente aplicada. E a partir daí a gente tem que setar aqui no zero o nosso marcador, né? Então, caso o set está aqui, vocês podem ver, eu não sei se tem uma animação, aqui, isso, o set está aqui. Manualmente a gente pode corrigir isso e deixar no zero, tá? Então percebe que tem duas escalas, a preta para diamante e a vermelha para esferas de aço. Então isso vai depender de qual identador você está usando. No caso aqui, o set para a escala B é 130, né? Lembrando que a escala B é de aço, 100 kg força, escala vermelha. Já para C, a gente já vai estar usando o diamante aqui, que é a escala externa, a escala preta. Então, uma vez que a gente setou aqui no zero, a gente verificou se está tudo certo, a gente pode aplicar a carga, né, girando a alavanca contra o operador, ou seja, para frente, né, do equipamento. E aí, a ideia é que não seja feito sem nenhum solavanco, porque pode gerar erros de medida. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? O nosso ponteiro vai se mexer, tá? E vai atingir uma posição estável. No momento que esse ponteiro atinge uma posição estável, né, ele demora um determinado tempo, e esse tempo vai decorrer porque o identador demora um tempo para penetrar na amostra, né, para penetrar uma certa profundidade. A gente já viu que esse tempo pode demorar de 10 a 15, 10 a 30 segundos. Né? Uma vez que ele estabilizou, quer dizer que a gente já pode retirar a nossa carga. Né? Então, aqui, né, conforme eu já falei, leva um tempo para esse ponteiro estabilizar. A gente pode retirar a nossa carga e a gente pode ler novamente, quando ele estabiliza, o valor da dureza. Então a gente aplica pré-carga, aplica a carga, retira a carga e faz a leitura. E aqui a gente tem um medidor que a gente pode ver tanto a escala vermelha para o aço, né? Então B30, né, escala B, ou a escala aqui C para diamante, né, que é a preta. Tudo bem? Então, pessoal, essa medida de dureza que a gente está mensurando nessa etapa final, nesse medidor, onde ele vai indicar, ela representa o aumento permanente na profundidade de penetração, tá? Resultante da aplicação de carga e remoção da carga após, né, a aplicação da pré-carga. Então é basicamente simples o procedimento, tá? E a partir daí vem as etapas finais, que é girar o volante para baixar a base, retirar a amostra com cuidado, retirar o identador e guardar o equipamento, né? Deixar o equipamento protegido, tudo bem? Olha só,
de forma bem rápida, esquemática aqui. Penetrador de diamante, a gente tem escala ACD e essas são as cargas, 60, 150 e 100. O mais utilizado é esse C, a escala começa em 0, né? Se a gente for olhar aqui em cima, 0, né? E é normalmente preto, apesar de aqui estar vermelho, né? Você tem que ignorar isso aqui, percebe o formatinho de diamante. Então, ó, peça sobre a mesa, né? No B, a gente aplica a pré-carga, então ele tem uma profundidade penetrada aqui. Percebe que mudou o valor aqui da carga aplicada. A gente seta para 0, né? Aplicou a carga, seta para 0. A gente aplica a carga principal, e aí ele modifica, né? Ele vai no sentido anti-horário andar para cá. Então ele penetrou um pouquinho mais aqui. E a gente retira a carga. E aí o ponteiro que estava aqui perto de 75 vai voltar um pouquinho. E aqui a gente vai medir a dureza, algo próximo de 45 Rockwell. No caso, deve ter sido Rockwell C, ou Rockwell A, ou Rockwell D. Tudo bem? Para o caso da esfera de aço, a gente vai ser, percebe que está vermelhinho, pode ser escala B, F ou G, 60, 150 ou 100. Né? A escala começa em 30, né? Conforme a gente pode ver aqui atrás, né? Ó, a escala começa em 30. E aí, pessoal, mesma coisa, a gente aplica a pré-carga, tem uma determinada penetração, aplica a carga, né? Então aqui, a gente aplicou a pré-carga, a gente setou para o ponto 30, tudo bem? A gente aplicou a carga principal, ele vai andar no sentido anti-horário até o 95, a gente retira a carga principal e faz a leitura, né? Então ele retorna um pouquinho para cá, uma coisa próximo de 80 Rockwell B ou 80 Rockwell F, dependendo de qual foi utilizado aqui. Tudo bem, pessoal? Bem simples. Esse vídeo aqui vai deixar tudo mais claro para vocês. É um vídeo do professor André do Ita, que está no YouTube, né? O link está aqui em cima. Vamos dar uma olhada. Eu vou tirar o som, porque o som só atrapalha aqui, que é só uma musiquinha. Então, a gente tem o treinamento no durômetro aqui. Olha só, vários durômetros Rockwell, né? Vários tipos, né? Diferente do que eu apresentei para vocês. Definições das condições de ensaio. Aqui, ó, parecido, né? Opa. Voltou para cá. Às vezes é difícil mexer aqui. Olha só. A gente tem as escalas dos materiais, né? Então, eu quero fazer a dureza numa liga de alumínio. Então, vamos usar a escala B. Qual que é o penetrador e qual que é a carga da escala B? Aí você checa na sua tabelinha, tudo bem? Vamos lá. Então, por exemplo, ó, ele quer fazer para uma liga de alumínio. Ele viu que tem que usar a escala B. Então, a escala B diz o quê? Que tem que usar uma esfera de aço com essa dimensão 1/16 polegadas. Uma carga de 100 kg força, né? E a leitura é dada na escala vermelha, conforme eu já falei que para aço, é dado para penetrador de aço, é dado na escala vermelha. Isso no próprio equipamento está sendo indicado aqui, mas isso em tabelas, tá, pessoal? Montagem do equipamento, né? Então isso eu falei para vocês, mas vamos ver ele fazendo o vídeo aqui. Primeiramente, ele precisa usar 100 kg força, ele vai ter que adicionar uma carga ali atrás, né? Porque só tem 60 ali atrás, ele vai colocar a carga essa, 60 mais 40 dá 100, tudo bem? Ele vai inserir o penetrador, então tem uma região para fixação ali, alguns podem ser um parafuso, outros apenas de encaixe e você prende. Então ali está o dentador de esfera de aço. O ensaio propriamente dito, né? Ele vai colocar a amostra de alumínio, que foi a amostra selecionada por ele, e vai aproximar a base até chegar na amostra. Lembrando que ele comenta sobre as distâncias entre as indentações, que é importante seguir essa regra, para não ter interferência de uma indentação na outra. E aqui ele vai aplicar a pré-carga de 10 kg força, né? Até que aquele ponteiro pequenininho que está aqui, ó, né, ele chegue nesse pontinho preto, não sei se dá para ver, que seria respectivamente ao pontinho vermelho que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Uma vez aplicada a pré-carga, ele vai zerar, percebe que ele movimenta aqui e aqui vai modificando até chegar no 0, ó, no 7, 0 ou 30, dependendo da escala que a gente estiver utilizando. E aí ele aplica a carga. Ele aplicou a carga só aplicando aqui e a alavanquinha mexeu aqui sozinha, né? Percebe? Bem simples. Esperou o tempo de 8 segundos, removeu a carga, faz a leitura onde indica aqui. Então percebe? Voltem no vídeo e vejam como modifica o medidor ali nessas aplicações de carga e retirada de carga, tá? Então você faz a leitura aqui, obtém, no caso na escala vermelha, que não tem nada vermelho aqui, mas seria a escala interna, né? E ele recomenda descartar a primeira medida, né?
porque geralmente tem erro de acomodação do penetrador. Então você faz uma primeira medida apenas para ser descartada. Acabou o ensaio, guarda os equipamentos, conforme apresentado aqui. Guarda o penetrador, né, para evitar danos, né, deixar ele em contato com o ambiente. Guarda num saquinho plástico, deixa ele bem guardado em algum lugar específico, né, e cobre o equipamento para impedir que ele acumule poeira e se desgaste. Quais são os erros frequentes que ele aponta para a gente aqui? Aplicar a pré-carga além do limite, né, de 10 kg força. É um erro típico para esse tipo de ensaio aqui, tá, pessoal? Tem que ser evitado. Aqui é um erro muito específico desse equipamento, que é remover ao final do ensaio essa carga fixa, né? Então existem alguns equipamentos que não é possível a remoção, mas nesse equipamento seria um erro que ele apresenta para vocês. Outro erro, esse aqui é um pecado. Ele foi tirar o indentador e bateu o penetrador, ou foi tirar a amostra e bateu a amostra no penetrador, ou pior ainda, derrubou o penetrador no chão. Isso danifica, quebra o indentador. O indentador não é tão barato assim, então tem que ter um pouco de cuidado durante essa etapa final. Então, afasta a amostra com bastante cuidado, tira o penetrador com cuidado. Então ficou bem claro, eu espero que tenha esse vídeo ficado claro. Caso qualquer coisa, vocês podem usar o link aqui, tá, pessoal? Pra gente ir finalizando a parte de Rockwell aqui, que eu acho que é a aula mais comprida, mais longa que a gente tem. A gente tem aqui um indentador piramidal de diamante, né? Sem a capinha de proteção. E a pergunta que fica, tá, professor, mas como que a gente obtém o valor de Rockwell a partir dessa profundidade de penetração? Então a gente tem uma equação aqui que relaciona a profundidade com o valor de dureza Rockwell, né? E ele é dado por essa equação amarelinha aqui, onde é uma constante, que para diamante vai ser 100 e para aço vai ser 130, para o penetrador de diamante e penetrador de aço, tá? E existe essa relação de que cada unidade de escala de Rockwell representa uma profundidade de penetração de 0,002 milímetros, ou 200 microns, se preferirem, que é dado por essa razão aqui, ó, ΔP, que é a profundidade dividido por esse valor que é a profundidade relacionada da escala Rockwell com a profundidade. Então, uma vez que a gente obtém o valor da escala Rockwell, a gente pode obter a profundidade. Ou uma vez que a gente obtém a profundidade, a gente pode obter o valor da escala Rockwell. Então, olha o ensaio. Pré-carga, tem uma penetração. Aplica a carga principal, tem uma penetração um pouco maior. Retira a carga principal. O que a gente vai medir vai ser essa penetração aqui, entre a pré-carga e entre a retirada da carga principal, né? Se o material ele tem uma penetração de 200 microns ou 0,002 milímetros, ele vai chegar aqui embaixo. A dureza dele vai ser Rockwell, ele é muito macio, ele vai ter Rockwell 0, né? Mas se ele tem uma penetração intermediária entre esse 100 e esse 0, a gente consegue mensurar por meio dessa fórmula aqui. Então o equipamento faz isso automaticamente pelo medidor, tudo bem? Para Rockwell superficial, esse valor de 0,02 é 0,01. Essa é a única diferença. Então a gente consegue obter esses valores aqui. Mesmo caso para o indentador esférico de aço, tá, pessoal? No caso aqui, a única diferença é que o valor de E é 130, né? Mas o mesmo esquema é observado aqui, pré-carga mais a penetração da carga principal, tira a carga principal, a gente obtém o ΔP, né? Percebe que a faixa de escalas muda aqui, né? Então se a gente tiver a profundidade de 200 microns de dentação, a dureza vai ser a mínima, que é Rockwell 30, né? Rockwell C 30. Desculpa, Rockwell B 30, tá? Que é de aço. Então, o exemplo aqui para vocês terem uma noção, um exercício resolvido. Se a gente tem um penetrador diamante na escala C, ele penetrou 0,12 milímetros. Então, qual é a dureza dele, né? No caso, faz uma dureza Rockwell C. Então, quais são os dados que a gente tem? Se é uma escala C, é um penetrador de diamante, o E aqui é igual a 100 e o ΔP foi dado para a gente que é 0,12. Então, substituindo na equação, né, Rockwell vira Rockwell C, estamos na escala C, 100 e 0,12. Fazendo a conta, o valor de dureza vai ser 40 Rockwell C. Tudo bem? Então, é assim que a gente obtém o valor de dureza Rockwell. Agora, e o contrário, professor? Olha só, eu tenho um corpo de prova com dureza 65 Rockwell C, né? Qual foi a profundidade de penetração, então? Né? Basicamente, a gente faz o contrário, a gente trabalha com Rockwell C, o valor aqui é 100 para o E, a gente basicamente inverte essa equação e chega no valor de 0,07 milímetros. Vocês podem conferir essas contas em casa.
Aqui, pessoal, é o último slide só para vocês terem uma noção das vantagens e desvantagens do método Rockwell. Rapidamente, o ensaio é rápido, a leitura é direta e é um teste não destrutivo. Quais são as desvantagens, né? Tem uma multiplicidade de escalas que são difíceis de ser relacionadas, então você não consegue relacionar tão diretamente a escala B com a escala C, isso pode gerar uma certa confusão analisando dados diferentes. Tá? Não é uma escala contínua de dureza, então ela vai até uma determinada faixa e a gente tem que trocar para outra escala, então é um problema. Pode apresentar alguns possíveis efeitos da mesa, né? Isso a gente já não observa tanto para o Brinell e para o Vickers. E o valor de dureza não tem relação com a resistência à tração. O que é resistência à tração? É uma medida de tensão. Tensão é força sobre área. Nesse caso, a gente não está obtendo a dureza utilizando esse conceito de força sobre área, né? Esse conceito de tensão. A gente está utilizando o conceito de penetração, né? Então essa relação entre resistência e atração vai ser obtida apenas para os métodos que usem essa relação de força sobre área, como é o caso do método Vickers e Brinell, sendo o Brinell o que a gente vai ver na nossa parte 2 da nossa aula. Então, tome uma água e vamos para a nossa parte 2.